menino. Gente, vou me deitar aqui. Olha, dá um close ali, tá? Oh. Sai daqui, bichinho. Sai! Sai. É, mãe! Tá brincadeira de pega bolacha. Pega aqui, aí, ó. Aqui, ó, aí, come. Tá vendo? Aqui, ó, pega, arrudeia. Bom dia, galera, bom dia. Tô dando as unhadas aqui. A cinza, ó, a cinza. Sobe aqui, sobe. Sobe, vambora, sobe. Vai dançar. Sai, não quero mais não. Sai. Entra, oxe, minha roupa. Passada, tchau, gente. Gente, se vocês querem ver vídeo de cachorro mais eu, galera, já curte, comenta, me diz aí nos comentários se vocês querem, gente. Se vocês querem mais vídeo do cachorro assim, galera.